Jogador forçando saída para o São Paulo. Tricolor faz anúncio oficial. Hoje tem São Paulo em campo com muitas e muitas novidades. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Hoje tem Tricolor, dia de Esporte São Paulo, né, rapaziada? Nosso último compromisso aí antes da grande decisão que nos aguarda na terça-feira, né, que é o grande jogo aí contra o Atlético. Nós está todo mundo focado, ansioso pro jogo de terça, mas tem esse compromisso aí hoje contra o Sport lá na Ilha do Retiro, antes de voltar aí o foco para a Libertadores, belezinha? O que acontece? Hoje tem jogo, né? A bola rola mais tarde para a Sport São Paulo, mas vamos falar sobre o treino de ontem, porque o treino de ontem a gente teve aí bastante novidades, entendeu? Aí, porque muitos jogadores nem sequer viajaram, né? Que vão se focar o São Paulo vão ser preservados para o jogo de terça-feira. E muitas novidades também de garotos sub-20 que foram relacionados, coisa que a gente estava comentando aqui já há alguns dias, né? Globoesporte.com, rapaziada, ali. O São Paulo enfrenta o Sport neste sábado, tá? Com uma equipe mista, por causa, né, do jogo contra o Atlético Nacional na próxima terça-feira. O técnico Hernan Crespo relacionou 4 jovens da base para o jogo da Ilha do Retiro. O goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meia Pedro Ferreira e o lateral esquerdo Nicolas, tá? Esses 4 aí viajaram com a delegação para Recife, né? E vão ser relacionados para o jogo aí de hoje. Desses 4 jogadores relacionados do Sub-20, 3, tá? Deles aí nunca atuaram pela equipe principal. O Igão só foi o único que jogou, e eu até comentei com vocês ontem, né, eu até falei, se eu não tô maluco, se eu não tô doido, eu lembro do Igão entrando no jogo contra o Botafogo, na última rodada do Brasileiro, ele realmente entrou no finalzinho daquele jogo. Acho que ele nem chegou a pegar na bola, né, porque ele entra ali, poucos minutinhos já acaba o jogo, mas ele entrou, né, naquele jogo contra o Botafogo. Foi o jogo que tava 1-1, entrou o time todo reserva do São Paulo, tava 1-1, e no último lance do jogo, o nosso grande e brilhante goleiro Jandrei, né, foi cobrar o tiro de meta, deu a bola no pé do Gregory, o Gregory faz o gol e a gente perde o jogo no último minuto, né, naquele jogo lá, o Igão entrou e fez a estreia dele como profissional. Os outros 3 nunca jogaram pelo time de cima, nem o Pedro Ferreira, Nicolas e nem o João Pedro. O que chama a atenção aqui é o seguinte: o Isaac, que é zagueiro, não foi relacionado. O porquê eu não sei. Por que eu tô falando do Isaac? Porque ele é um dos jogadores aí, né, do Sub-20 que vem treinando já há algum tempo com o time principal. E até comentamos aqui outra informação que o Al trouxe, que ele tá chamando muita atenção aí nos treinos, né, no CT da Barra Funda, junto com o elenco principal. E que ele aí tava até à frente do Igão, né? Era o principal zagueiro ali do Sub-20 do São Paulo. E o Igão foi relacionado para o jogo de hoje, viajou, e o Isaac nem foi, né? Então fica aí esse registro, porque chama atenção, porque era esperado que o Isaac fosse pelo menos para o banco para o jogo de amanhã e não foi. Bom, a equipe tricolor encerrou a preparação para o jogo contra o Sport nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O Hernan Crespo optou por dar um descanso a alguns titulares do São Paulo, que sequer viajaram com a delegação para Recife. São os casos de Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano. Esses 4 foram preservados e permaneceram na capital paulista. Esses 4 nem viajaram, né? Rafael, Alisson, Marcos Antônio e Luciano nem sequer viajaram. Eu acho que tinha alguns aí também, né? É óbvio que tem que complementar o banco de reservas, né, cara? Tem que ter os jogadores para complementar o banco de reservas. Mas eu acho que é um jogo aí, cara, que a gente tinha que ir com o máximo de reservas possíveis. E não é isso que deve acontecer, tá? Não é isso que deve acontecer. A gente deve ter em campo aí, hoje contra o Sport, um time misto. Alguns titulares devem jogar hoje contra o Sport, né? Especialmente aí os zagueiros, né, titulares do São Paulo, devem entrar em campo aí hoje e entrar em campo também normalmente na terça-feira. Enfim, eu fico preocupado com isso. O Bobadilha, por exemplo, viajou, ele é um dos jogadores do time titular que deve entrar em campo hoje contra o Sport, que eu acho um erro gigantesco, tá, cara? Eu acho um erro, acho que o máximo de reservas possíveis teriam que jogar o jogo de hoje, entendeu? O máximo de titular que der pra poupar, que der pra guardar o jogo de terça, eu acho que eles têm que fazer, mas aí é apenas a minha humildíssima opinião, né? Apenas opinião aí, entendeu? Porque
todo jogo de brasileiro, ele é muito importante, ainda mais pelo começo horrível do São Paulo na competição, isso é verdade, mas tipo assim, porra, é um jogo importante de brasileiro contra não, e na terça tem um jogo mais importante do ano pro São Paulo, né? Então é óbvio que não dá para comparar o nível de importância aí dessas duas partidas, né? Inclusive ontem tava chovendo pra cacete, né? Na hora que o São Paulo tava embarcando para Recife, tava chovendo pra cacete lá, né? Pode ser que esteja chovendo hoje de novo, aí se estiver chovendo é campo pesado, e quando tem chuva exige mais fisicamente dos jogadores, né? Então, cara, é uma questão aí que eu fico preocupado, principalmente, né, do Bobadilla e da zaga, né, que vão ser os titulares que devem entrar em campo hoje, e também contra o Atlético, né? Aí tem outro ponto que é importante, né? Viagem para Recife também, muito desgastante, que é uma viagem longa, não é uma viagem rápida, né? Aí, pô, o jogo é hoje, sábado, tem domingo, segunda, terça-feira já é o jogo, entendeu? Então, acho que tinha que pôr, irmão, o máximo de reserva possível e vamos pra cima, é isso aí, vamos ver o que o time arruma lá em Recife e focar no jogo aí terça-feira, mas não vai ser isso que vai acontecer, a gente vai ter um time aí misto, né? Vai ter muitas reservas, mas também com alguns titulares entrando em campo. As atividades do dia contaram com a presença da equipe sub-20, além de um trabalho tático posicional com os atletas, que podem iniciar o duelo em Pernambuco, foi feito também um exercício de posse de bola em um espaço reduzido. O técnico Hernan Crespo e a sua comissão técnica comandaram um coletivo do time principal contra a equipe de base, tá? Então foram aí as atividades que os jogadores, né, junto com o Hernan Crespo e a comissão técnica, realizaram ontem no CT da Barra Funda para finalizar a preparação para o jogo aí de hoje, tá? O São Paulo viajou, né? O treino foi de manhã, o time viajou à tarde para Recife e chegou à noite lá em Recife, né? E hoje entra em campo aí contra o Sport, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Ontem mesmo, vamos mudar de assunto aqui agora. Ontem mesmo o São Paulo já anunciou a contratação do Rafael Tolói, né? O São Paulo repatriou o Rafael Tolói e foi anunciado de forma oficial. O São Paulo anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do zagueiro Rafael Tolói, que estava livre no mercado após deixar a Atalanta da Itália, tá? Em vídeo ainda divulgado pela SPFC Play, o Rafael Tolói falou o seguinte, abre aspas: estou muito feliz com esse retorno. Acho que é o sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo. E eu estou aqui pela segunda vez. É muito especial para mim. Estou mais maduro. Saí daqui jovem. Hoje sou pai de 2 crianças, uma menina e um menino. Tenho uma boa bagagem, uma boa experiência e tudo que eu vi na Itália foi muito especial. A gente sabe que os objetivos aqui no São Paulo são os maiores possíveis. E eu não vejo a hora de estar com o grupo para poder ajudar, fecha aspas aí, para o Rafael Tolói, né, falando aí nessas primeiras palavras como reforço aí do São Paulo, ele que tá de volta e depois de muito tempo, né, cara, ficou, se não me engano, foi quase 10 anos, ou foi 10 anos arredondado que ele ficou na Atalanta, e foi anunciado de forma oficial, né, ele que já tinha chegado na quinta, né, foi na quinta, foi que ele chegou, né, na quinta-feira foi o dia que ele chegou, fez exames, assinou contrato, e ontem mesmo ele já foi anunciado de forma oficial, né? Enfim, a questão do Rafael Tolói agora é que ele não tá apto para jogar agora, né? Então essa é a questão, entendeu? Essa é a questão e muitos estão na dúvida. Pô, Gabriel, ele pode jogar terça-feira contra o Atlético? Não, porque ele não tá inscrito, né? Você pode inscrever novos jogadores, né? Por fase, por exemplo, começa a Libertadores, né? Começa a Libertadores, fase de grupos, você vai lá e inscreve, né? Os jogadores para fase de grupos. Se você passa para as oitavas, aí você pode inscrever novos jogadores, né? Tem um limite, se não me engano, são 5 que você pode trocar, né? Você pode tirar até 5 e colocar até 5 jogadores na lista de inscrição, então é assim que funciona. O São Paulo agora nas oitavas. Se o São Paulo passar no Atlético Nacional, quando for para as quartas, aí sim o São Paulo pode inscrever o Tolói e ele está disponível para as quartas. Mas para as oitavas, né? Para terça-feira ele ainda não pode jogar, até porque ele nem tem condição de jogar ainda, né? Lembrando que o próprio Rafael Tolói, um mês atrás, deu entrevista para o Globoesporte.com e ele mesmo falou que precisaria de algum tempo, né, cara, né, quando ele fechar com o novo clube, que ele precisaria de algum tempo aí, né, para estar apto para jogar. Né, e pode ser 2 semanas, 3 semanas, não dá para saber, né? Aí vai muito aí do dia a dia, do que ele vai fazer no dia a dia, então, tipo assim, ele não tá apto ainda para poder jogar, para poder entrar em campo aí pelo São Paulo, né? Enfim,
Agora é aguardar aí quando ele vai estar disponível, belezinha? A gente acabou de comentar com vocês aí, né, sobre a questão de alguns jogadores que foram poupados, né? E um deles é o Rafael. O Rafael não viajou, então significa que Yang vai ser titular. Tá aqui, ó. Yang, goleiro de 23 anos de idade, vai ser titular pela primeira vez pelo São Paulo na partida deste sábado contra o Sport. Com a ausência de Rafael, né, que nem sequer viajou, o Yang aproveita a oportunidade e fará sua estreia como titular no time principal, né? Então tá aí nosso querido Yang, né, porque tem mais de 2 metros de altura, um cara, um poste, né, alto pra cacete, e pela primeira vez vai ser titular aí do São Paulo. Chegou a hora do garoto, porra, tô sendo tô muito ansioso para ver, né, ele aí dentro de campo. E chegou a hora do moleque, né, cara? Aquele negócio que a gente sempre fala pra vocês, né? Isso é até meio clichê no futebol. Os jogadores até falam isso quando estão dando entrevista, que os jogadores que são banco, que jogam pouco, não jogam, sempre tem que estar pronto, porque a oportunidade, ela vem quando menos espera, né? E uma semana atrás, né, até o jogo de volta contra o Atlético Paranaense, por exemplo, cara, o Yang nem tinha perspectiva de jogar, né? Porque o goleiro era o Jandrei, ponto final. Aconteceu o que aconteceu com o Jandrei, foi embora para o Juventude, do nada o Yang é o reserva e já vai jogar, né? Então, as coisas no futebol acontecem muito rápidas, né? Então, espero que o Yang esteja bem, né, cara? Esteja preparado para essa oportunidade, porque ele é um goleiro aí que tem mais de 2 metros de altura, o cara é alto pra caramba, tem uma envergadura absurda, entendeu? Jovem, e sempre se falou porque ele não ganhou uma chance, e agora ele vai ganhar. E agora torcer para que nosso querido Yang, né, cara, abrace essa oportunidade, tô torcendo muito aí para ele, cara, porque é uma posição aí, primeiro que a gente tem que torcer por ele, porque ele é um jogador do São Paulo, a gente sempre torce pro jogador do São Paulo, né, porque evidentemente que qualquer jogador que joga bem é bom pro São Paulo. Fora que é um goleiro, né, a gente está sofrendo muito com um goleiro aí, desde que o Rogério Ceni se aposentou, quem se firmou mais aí foi o Rafael, né, alguns goleiros aí de Cotia, cara, acabaram que ganharam poucas oportunidades, foram embora para outros times e foram bem, então a gente está com certa carência aí, pôde ver um goleiro da Barra do São Paulo surgir e conseguir entregar no time de cima, então espero que esse goleiro seja o Yang dessa vez, né, e hoje ele vai ter a primeira oportunidade dele aí no gol do São Paulo, tá? Um ponto que é curioso é o seguinte, tem muito tempo, tá, que ele não joga, né, então ele, tipo assim, o Yang, ele vai fazer a estreia dele pelo time do São Paulo hoje, mas ele tá completamente sem ritmo de jogo porque ele não joga, tá? Tem aqui uma página do São Paulo no Twitter, né, que se chama Aspirantes SPFC. Essa página aí, ela é focada em Cotia, né? Traz números, informações lá sobre sobre Cotia, né? Sobre os times da base do São Paulo. E o Aspirantes SPFC trouxe aqui que a última partida que o Yang jogou, o último jogo do Yang, foi a eliminação para o Palmeiras na Copinha de 2022, tá? Esse jogo foi 1-0 para o Palmeiras, tá? Com a falha do Pablo Maia. Foi aquela falha do Pablo Maia que ficou conhecida, que foi famosa. Foi nesse jogo contra o Palmeiras, né? E esse jogo contra o Palmeiras foi o último jogo que o Yang jogou, né? Tô falando de base, tá? Tô falando de... Gabriel, profissional não, da base, tá? Depois ele nunca mais jogou um jogo no Sub-20, nada, entendeu? Foi o último jogo dele, foi em 2022. Então, tipo assim, ele nunca jogou pelo time profissional e o último jogo dele na base foi em 2022. Então, tipo assim, ritmo de jogo é zero, não tem, né? Zero, ritmo de jogo não tem nada. E hoje ele vai já começar o jogo como titular, né? Torcer, né, cara, pra ele ir muito e muito bem, tá bom? Enfim, meu parceiro, vamos agora avançando e mudar de assunto, que o negócio é o seguinte, rapaziada. Bora falar aí sobre o Mailton, né? Você pode estar aí, né? Já trouxe o zagueiro com o Rafael Tolói, agora tá focado aí no Mailton, né? Que tá na Chapecoense, mas é jogador do Metalist da Ucrânia, tá bom? Comentamos aqui a informação que o André Hernan trouxe ontem, que o São Paulo já fez a segunda proposta, a proposta é 1 ano de empréstimo, e o São Paulo liberaria o transfer ban, né, pro Metalist. Lembrando que o Metalist atualmente não, desde o ano passado, né, e tá até agora com o transfer ban, porque os caras não pagaram aí um valor do Paulinho Boia, né, então os caras estão com o transfer ban desde o ano passado, nem contratar pode, e o São Paulo fez uma proposta, né, cara, que tiraria o transfer ban, né, o São Paulo pode tirar o transfer ban entrando em um acordo, entendeu? Quando a gente fala tirar o transfer ban, entrar em acordo. Quando o time sofre o transfer ban, se ele faz um acordo com outro time que ele não pagou, o transfer ban é retirado e você pode voltar a contratar. Então, o negócio era esse, 1 ano de empréstimo, e o São Paulo aí, né, cara, faria um acordo para tirar o transfer ban para o Metalist. Aí tá aqui a informação do blog do São Paulo, tá?
falta a liberação do Metalist, né? Falta aí receber o sim ou não da proposta. Por parte do Mailton, tá? Segundo o blog do São Paulo, o Mailton está forçando a sua ida para o São Paulo. O Mailton, juntamente com seus representantes, estão conversando com o Metalist para conseguir essa liberação para o São Paulo. Então o São Paulo está interessado, já fez proposta, os caras estão fazendo um jogo duro e, né, com esse jogo duro que o Metalist está fazendo, o Mailton e os empresários do Mailton estão aí, né, forçando, né, ainda estão conversando, né, cara, estão enchendo o saco dos caras lá para eles liberarem, né, o Mailton para o São Paulo. O Mailton que está na Chapecoense com um contrato de empréstimo até o fim do ano, né, então se o Metalist aceitar a proposta do São Paulo, ele sai da Chape agora e já vem para o São Paulo, entendeu? Então o Mailton, né, cara, e os empresários já avisaram lá, ó, quer ir pro São Paulo, tá? O Mailton quer vir pro São Paulo aí, não só ele, mas os empresários ele também estão aí conversando, tentando essa liberação aí, né? Enfim, o Mailton que a gente já comentou aqui bastante, ele é um destaque aí da Série B da Chapecoense. Eu fiquei muito surpreso, né? Tipo assim, eu não assisto jogos da Chapecoense da Série B, né? Com todo respeito da Chapecoense, eu não assisto, então tipo assim, eu não tenho propriedade para falar do jogador porque eu não vejo ele jogar. Eu fiquei muito surpreso, né, com o nível de aceitação da torcida. Se você for olhar aí a repercussão do nome do Mailton nas redes sociais, depois Instagram, Twitter, YouTube, tipo assim, porra, 98% de torcedores que eu vi, né, falam, pô, o cara é bom, pô, o cara é ótimo jogador, é o cara que a gente precisa, aquele cara ofensivo, entendeu? Tipo assim, quase todo mundo de forma unânime, né, quase unânime, aprovou o nome do Mailton aí, então acho que é interessante. Eu tava vendo que as características dele, ele é um cara aí forte, ofensivo, que é o que a gente precisa, porque a gente joga com 3 zagueiros, a gente tem que ter um ala que pise na área, aquele cara ofensivo, coisa que o Cedric não é, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.